Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? Quero te convidar a se colocar de pé nessa manhã. Mais um domingo em que nós comemoramos o aniversário da igreja. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 108. Salmo 108. Que a gente possa meditar apenas no primeiro versículo. Sempre bom ter esse exercício de abrir a Bíblia, dar aquela folheada no aplicativo também. Salmo 108 diz assim: meu coração está firme em ti, ó Deus, por isso te cantarei louvores com todo o meu ser. Meu coração está firme em ti, ó Deus, por isso cantarei louvores com todo o meu ser. Às vezes nós entramos aqui, viemos no automático, e as circunstâncias do nosso dia a dia nos fazem muitas vezes duvidar da confiança que temos nele. E quando essa dúvida começa é porque realmente não confiamos de fato. Então que nessa manhã você possa entender que você precisa confiar e firmar o seu coração nele. E entregar tudo que você tem com todo o seu ser. Ele é um Deus tão grande, e mesmo assim Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Ele se preocupa com as nossas preocupações. Ele nos direciona, nos instrui. E quão importante é confiar e se firmar nele. Na oração antes do culto começar, junto com um grupo de louvor, estávamos meditando justamente nisso, na confiança que precisamos ter, porque ao longo de uma pandemia, quantos passaram por necessidades, quantos passaram por estreitos, alguns perderam seus empregos, mas o Senhor sempre esteve com você em todos esses momentos. São nesses momentos que a gente contempla o que o salmista disse, que nunca viu um justo mendigar o pão, porque o justo que está em comunhão, que está na presença do Senhor, ele é visto por Deus. Deus incomoda alguém da comunidade para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Deus traz alguém para ajudá-lo. A mão do Senhor está sobre o justo, está sobre aquele que confia. Por isso, coloque o Senhor à frente de todas as suas decisões. Cada ano que se passou nesse ministério, ele só está aqui até hoje, essas portas só estão abertas até hoje, porque foram firmados em Cristo Jesus. A confiança está naquele que é o grande eu sou, o verdadeiro propósito de nós estarmos aqui. Não é sobre as suas dores, não é sobre as suas lamentações, é sobre Ele. Sobre o que Ele fez naquela cruz por amor a você, sobre o véu que Ele rasgou para habitarmos na eternidade. É sobre isso. Então que nessa manhã você possa orar e conversar com Ele, agradecer por você estar aqui. Se você precisa de socorro, então peça socorro, porque Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Você pode conversar com o Pai. Senhor, nós viemos a Ti porque nós só temos a Ti. Em meio a qualquer tribulação, em meio a qualquer tempestade, o Senhor ainda está conosco. Não só nos dias de bonança, Pai. Não só nos nossos melhores dias. Mas o Senhor está conosco em todos os dias, Pai. Assim como o sol está presente além das nuvens, que possamos enxergar a Sua presença nos pequenos detalhes, Pai. Obrigado pelo Teu sustento, Pai. Obrigado pela Sua misericórdia, Senhor. Obrigado pelo Seu cuidado, pela Sua graça.
Quem nós seríamos, Pai, sem o Senhor? E quem somos nós para duvidar do Teu querer, Pai? Duvidar daquilo que o Senhor tem para nós. A Tua graça é tudo que nós precisamos. Que venhamos estar perto, Pai, cada vez mais perto de Ti, derramados e mergulhados nessa presença, Pai. Guia-nos, Senhor, para que em tudo venhamos confiar em Ti, para que a nossa fé nos faça caminhar sobre as águas em direção a Ti, e em Sua presença venhamos experimentar milagres, experimentar sinais e maravilhas. Muito obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Deus. Obrigado pela Sua graça e misericórdia. Fala conosco, Pai, desde já. Derrama Sua presença, o Teu Espírito passeie no meio do Teu povo, porque Tu és grande. Tu és grande, Senhor. Tu és grande. Poderoso, grande eu sou.
te rendemos, aleluia, aleluia, aleluia. Porque um dia o Cordeiro foi morto, entregue, mas Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina. Aleluia, Santo, Santo. Que é digno, só tu, Senhor, é digno. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Nos leve a navegar, Pai, nessa presença, no oceano do Teu Espírito, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
Erga a sua voz e diga: eu navegarei nesse oceano. Aleluia. Recebe, Senhor, a adoração da tua igreja. Contempla cada coração nessa manhã, Senhor. Então diga: eu adorarei, eu adorarei. Oh Deus, ao grande eu sou, eu adorarei. Se eu explicar, eu preciso ser cheio, Senhor. Eu quero transbordar, Senhor. Vem, inunda-nos. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Enche-me de novo, sim, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito de Deus, queremos ser cheios, Senhor. Queremos transbordar. Queremos consagrar nossa vida a Ti. Queremos celebrar o Cordeiro que venceu. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua
éramos nada. Nós não éramos ninguém. Enquanto as meninas da dança se preparam, eu quero te convidar a orar em cima disso. Quem você era alguns anos atrás, a quem você deve o status que você tem hoje. A gente se vangloria de feitos que nem são nossos. A gente se exalta de coisas que nem dependem de nós. A gente começa a se firmar em planos falhos que nem vão nos sustentar. E aí, num simples almoço de domingo, ao colocar o arroz na mesa, a gente olha para o que nós passamos e começamos a dizer isso: toda honra, todo louvor seja dado a Ti, Jesus. Porque se não fosse o Senhor a me despertar na segunda-feira, eu não iria conseguir trabalhar. Se não fosse o Senhor a me ensinar a lidar com os meus, eu não estaria aqui. Porque se eu paro de respirar, tudo acaba. Mas eu sempre continuo correndo atrás do vento. Eu sempre continuo correndo atrás de sonhos vãos. Que eu possa reconhecer quem Tu és. Que eu possa reconhecer de quem é a honra e de quem é a glória. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Você consegue ficar em silêncio aí no seu cantinho? Colocar a mão no seu coração e agradecer a Ele por todos os seus anos de vida, por esse silêncio. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. A nossa alma não sabe ficar quieta, Pai. A nossa alma não sabe esperar. Mas ensina-nos. A nossa alma não sabe suportar, Senhor. Mas ensina-nos. A nossa alma não sabe perseverar, Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar. O silêncio, Pai, muitas vezes grita aos nossos ouvidos porque nós não sabemos ficar em silêncio. Mas aquieta-nos, Pai. Deixe as nossas lágrimas rolarem e dizer a verdade do nosso coração. Muitas vezes, Pai, nós não sabemos nem Te colocar no lugar de Pai, como o dia que nós decidimos comemorar hoje, porque nós não nos colocamos no lugar de filho. Mas seja nosso Pai,
aquele que provê, Pai, aquele que sustenta. Mais do que abençoar a cada pai que está neste lugar, mais do que nós, Pai, reconhecermos cada pai que está neste lugar, que viemos reconhecer a Tua soberania como nosso Pai, que viemos reconhecer o Teu cuidado como nosso pastor. Senhor, que em meio a esse oceano de emoções que nós temos, que o oceano da Sua presença venha ser derramado sobre nós. Que a Tua voz venha nos chamar por sobre as águas e nos levar onde nossos pés não possam falhar. Que a Sua presença, Pai, venha aquietar a nossa alma e nos guiar para confiar em Ti, Senhor, em tudo, tudo. Desde o nosso respirar até o salário que cai na nossa conta, Pai, que venhamos confiar tudo a Ti. Que ao ouvir a Sua palavra, Pai, venhamos confiar em tudo. Que ao prestar atenção, Pai, num simples dançar, venhamos Te adorar. Que ao ofertar a Ti, Pai, venhamos Te adorar, Senhor. Porque somos ingratos muitas vezes, entramos por essas portas, Senhor, e só falamos, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas que venhamos pedir de fato, seja Sua presença e a Sua misericórdia. Porque sem isso nada somos. Que venhamos estar firmados em Ti, Senhor. Confiando em Ti, Senhor. Somente em Ti. Porque Tu és tudo o que nós precisamos. Por isso nos abençoa neste momento, Pai. Venha nos abençoar. É o que nós Te pedimos. Amém, amém, amém. Se assente um minutinho e continue adorando ao Senhor. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali Te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao Teu nome clamarei.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu. Glória a Deus. Você consegue sentir a presença do Senhor na arte, na dança, no gesto. Nessa hora nós vamos orar. Pastor Nelson já vai vir. E você vai curvar sua cabeça. Obrigado, Sandrinha. E vai fechar os teus olhos mais uma vez. Nós vamos orar também pelas crianças que vão ao departamento infantil, os professores que ali vão estar orientando as nossas crianças. Então você, depois da oração, pode levar a sua criança ali no hall, e aí você vai
ser recebido ali, alguém vai encaminhar você para o departamento. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, pelo louvor que pode ser entoado a ti. Recebe nossa adoração. E agora, Senhor, mais uma vez, usa Pastor Nelson, Senhor, com poder. Nós não temos nada de nós mesmos, como nós temos orado, que nós simplesmente sejamos canal, e que a palavra não seja interrompida ou atrapalhada no seu destino por nós mesmos, mas o cubra, porque se ele transbordar com essa água hoje, e eu creio que já está transbordando, nós transbordaremos, Senhor. Que nossas crianças ali no departamento infantil sejam instruídas também, numa linguagem que elas entenderão. É bom tê-las, Senhor, nessa primeira parte do culto, porque isso lhes dá, Senhor, o senso de pertencer a esta comunhão com o corpo. E agora, numa linguagem que as professoras e professores vão passar para elas ali, sejam poderosas também. Que nós aquietemos o nosso coração e possamos ouvir a Tua voz. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode levar a tua criança até 12 anos ali no hall, você vai ser recebido. As maiorzinhas vão ficar com a gente. Vamos receber o pastor Nelson. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Nelson. Glória a Deus, meu pastor. Te amo, mano. Coisa linda aí, né? Que Deus te use. Amém. Essas orações. Paz do Senhor, queridos. Dia gostoso hoje, né? Principalmente porque a gente está na presença de Deus, nosso Pai. E aos pais eu quero desejar um feliz dia. Não só os pais, mas as mães que também fazem o papel de pai. Porque tem muita mãe que é mais pai do que o próprio pai. Não é? Depois do abandono, depois que o pai sai de casa, a mãe toma a frente e se torna mãe e pai. Que Deus abençoe a vocês. Que Deus nos abençoe. Vou pedir para que você abra a tua Bíblia, o livro de Mateus 14. Versículo 33. A gente se sente feliz, né? Quando chega na casa do Pai e vê uma manifestação dessa de adoração, o coração ele se alegra. Vamos lá, o versículo diz assim, ó. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos orar? E nesse momento eu também gostaria de orar, um pedido que foi feito para mim ali. A irmã Rose, o sobrinho dela tinha desaparecido, mas hoje descobriram que não foi um desaparecimento, mas foi por uma situação familiar, e ele está distante da casa, saiu da casa, e nós vamos orar por ele também, para que Deus abra o entendimento, e que essa palavra ela chegue ao coração dele de forma sobrenatural, para ele retornar para o seu lar, e tudo se acalmar. Pai eterno, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer por essa manhã, te agradecer por podermos estar na tua presença. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor se faz presente nesse local. As manifestações aqui de adoração comprovam isso. Comprovam que o Senhor está aqui e nós sentimos a tua presença, Senhor. É como algo palpável, Senhor. É como aquele abraço gostoso quando a gente precisa. É aquele aconchego, Senhor, quando a gente chega angustiado,
quando a gente chega chateado, quando a gente chega às vezes despedaçado, e o abraço vem e acolhe a gente, Senhor. É isso que nós sentimos hoje aqui. Espírito Santo, eu sei que você está nas nossas vidas a cada dia, nos ajudando, nos auxiliando. Fala aos nossos corações hoje, abre os nossos ouvidos, porque nós queremos ouvir a Tua palavra e queremos sentir a Tua presença mais e mais. É o que eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui é uma palavra em que já algumas vezes já foi pregada, mas numa ótica diferente da que eu quero trazer essa manhã para nós aqui. Fala e relata a respeito do dia em que Jesus havia acabado de fazer a multiplicação dos pães, havia acabado de fazer um grande milagre ali, pessoas foram alimentadas, em torno de 5.000 pessoas foram alimentadas, e depois disso Jesus chega para os discípulos e fala assim, olha, atravessa o Rio Jordão aqui, atravessa o mar, vai para o outro lado, e quando vocês estiverem do outro lado, me esperem. E o interessante de tudo é que enquanto Jesus despedia esses discípulos, eles entravam no barco, Jesus subiu até a montanha e foi orar. E a palavra de Deus diz assim, enquanto ele estava orando, ele estava ali naquele local orando, a noite chega, e uma tempestade se avoluma, ele olha os discípulos no barco, e o vento se levanta, e aqueles camaradas ali remando, e as águas se avolumando, se levantando, os ventos soprando, uma grande tempestade se levanta naquele local, e dentro do coração daqueles homens bate o desespero, porque eles olham para si, não tem a presença de Jesus no barco, é muito diferente, e essa é uma situação que é interessante, por quê? Porque nós estamos falando da segunda vez que isso acontece. Uma primeira vez aconteceu e Jesus estava no barco, mas só que ele estava dormindo, e a Bíblia fala que enquanto ele estava dormindo, aconteceu a mesma coisa, o vento se levanta, o vento começa a soprar, aqueles homens que eram pescadores experimentados no mar, estavam remando ali, vem a tempestade, vem os ventos, o barco começa a balançar, entra dentro do coração deles o desespero, porque eles não conseguem controlar nem aquele vento, nem aquela tempestade, e Jesus dormindo no canto do barco, até a hora que alguém chega, chama a atenção dele e fala, Senhor, acorda, você não está vendo que nós estamos perecendo? Daí a Bíblia diz o seguinte, que Jesus ele se levanta no barco e determina para o vento, cala vento, cessa a tempestade, e tudo se fez bonança, e eles continuam seguindo o caminho até chegar do outro lado. Ao outro lado eles estavam na terra de Gadara, onde vinha o endemoniado, e lá houve salvação e cura para aquele camarada cheio de demônio. Ele saiu de lá liberto, então Jesus volta, agora é uma segunda vez. Se você tem dúvida disso, vai lá no livro de Marcos 5 e no livro de Marcos 6, é a continuação. Dois momentos interessantes, só que agora, Jesus não estava no barco. Aqueles camaradas que, como eu vou novamente dizer para vocês, eram pessoas experimentadas, eram pessoas que já sabiam nadar. Tinha lá Pedro, tinha lá Tiago, tinha lá João, pessoas do mar que sabiam, conheciam o mar, só que dentro do coração deles bate o desespero. Por quê? Porque agora, na outra vez, Jesus estava dormindo, se levantou e eles viram, foram testemunhas oculares que Jesus acabou com o vento, com a tempestade. Tá, aí agora? Agora eles estavam só, Jesus não estava no barco. E a Bíblia fala o seguinte, que aqueles ventos começaram a se avolumar, começaram a tomar uma forma muito grande, e eles em desespero ali naquele momento. E mais interessante de tudo, isso traz ao meu coração, queridos, algumas situações em que a gente vive no dia a dia. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós nos colocamos como os discípulos, nós nos colocamos da mesma forma que eles, e é interessante chamar a nossa atenção para isso.
Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós nos sentimos como esses camaradas estavam dentro daquele barco. Nós nos sentimos sozinhos diante das situações que se levantam sobre as nossas vidas. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro e parece que não tem ninguém, parece que ninguém vem nos ajudar. E é mais ou menos como eles estavam passando. E às vezes a gente sente dessa forma, sente chateado, amargurado, angustiado. Sabe, é aquele momento em que a gente olha e está no meio de uma multidão, mas parece que está sozinho. E era assim que eles estavam se sentindo naquele local e naquele momento. A angústia toma conta do coração, o medo de morrer chega e bate na porta. Aí acaba até a bateria do microfone. Mas o tempo da angústia bate na porta, e o que você faz naquela hora? Qual é a saída? Para onde eu vou? Como é que nós vamos fazer? E aqueles camaradas estavam mais ou menos da mesma forma, vivendo essa situação, vivendo a angústia do momento. E às vezes a gente vive isso. A gente pensa que está só, a gente acha que está só, a gente olha para nós porque a gente está muito confiado naquilo que nós somos e naquilo que nós temos. Lá estava naquele barco pescadores, homens experimentados da pesca, que sabiam atravessar aquele rio. E quantas vezes não aconteceu isso? Inclusive eram homens que foram resgatados depois disso. Pedro, Tiago, João estavam lá pescando, daí depois de lançar a rede a noite toda no mar, não conseguiam pegar nada, voltaram com as redes limpas, até que chega na beira do rio lá, quando encosta o barco, vem alguém que vira para eles e fala assim: volta para a água. Mas como volta para a água? Volta para lá, que vocês vão buscar, vão conseguir pegar peixes. Daí um olha para o outro e fala assim: mas como é isso? Volta para o mar. Aí aqueles camaradas viram e falam assim: olha, nós pescamos a noite toda, não conseguimos nada, mas sob a tua palavra nós vamos. E quem estava falando para eles era Jesus, mandando eles irem até o fundo do mar, e lá eles conseguiriam pegar peixes. E a Bíblia diz o seguinte, que na hora que eles lançam a rede, são pegos vários peixes grandes. Daí o Pedro, que está ali dentro, não acredita nisso, fala: mas o que está acontecendo? Aí eles voltam, largam as redes, viram para Jesus e falam: Senhor, nós vamos te seguir. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, queridos? É que nós às vezes cansamos de andar só. Sabe por quê? Porque dentro do nosso coração nós achamos que estamos só, mas a Bíblia diz hoje para mim, para você, que nós não estamos só. Existe um Deus que está conosco e toma conta das nossas vidas, e a gente às vezes pensa que sozinho nós vamos conseguir alguma coisa. É ledo engano, você não vai conseguir nada só. Você está conseguindo tudo que você tem hoje, as coisas, a saúde, as condições que você tem hoje. Sabe por quê? Porque quem está contigo, ainda que à distância, é Jesus Cristo de Nazaré, orando para a tua casa, para a tua família e para você. E às vezes você está achando que está só no barco, está remando lá, às vezes enfrentando todas as dificuldades sozinhas, e eles achavam que estavam assim. E a Bíblia diz que Jesus estava orando e olhando. A Bíblia diz que Jesus estava olhando lá de cima a briga dos discípulos com o mar, a briga dos discípulos com o remo, a briga dos discípulos naquela situação, a angústia deles, o desespero deles. Jesus estava lá olhando até que a hora que Jesus se levanta, queridos. Até a hora que Jesus se levanta e vai em direção ao barco. E a Bíblia diz o seguinte, que ele não foi numa condição normal e natural. Ele não pegou um barco lá e falou: onde eles estão lá no meio do mar, eu vou até lá com eles no barco. Entrou num barquinho e foi até lá, não. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus, ele sai andando sobre as águas em direção àqueles homens. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, queridos? É que existem coisas que são naturais e que a gente pode resolver sozinho. Às vezes tem coisas que são naturais e a gente consegue até resolver sozinho, mas tem coisas sobrenaturais que
só Deus pode resolver nas nossas vidas. Só a presença de Jesus no sobrenatural consegue fazer com que a gente chegue e alcance os objetivos. Não sei o que você veio fazer hoje aqui, qual foi o sentido de você estar aqui. De repente você entrou aqui hoje apenas por curiosidade para ver o culto maravilhoso que nós estamos fazendo, mas uma coisa eu vou te dizer, nós estamos aqui hoje cultuando aquele que anda sobre as águas e faz o impossível virar possível. É aquele que faz coisas grandiosas e maravilhosas. E Jesus estava olhando, na hora que viu o desespero deles, ele se levanta e vai em direção. Ei, hoje eu quero te dizer, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, hoje Jesus se levanta para ir em direção à tua vida. E vai ser algo sobrenatural, não vai ser coisa natural que você vai olhar e falar, mas eu sabia que ia dar esse resultado. Hoje você veio buscar algo de Deus, e eu hoje venho no nome do Senhor Jesus dizer para você, que você vai levar o que você veio buscar, sim. Aqueles discípulos vieram e foram nesse sentimento, foram lá, pilotar barco, eu piloto, remar, eu remo. Andar nas águas com barco, eu ando. Era o que eles podiam fazer naquele momento, mas chega um momento em que as coisas saem do controle. Chega um momento em que as coisas saem das mãos, ainda que tivesse com o remo nas mãos, ainda que tivesse remando, o barco não saía do lugar, o barco não andava, mas precisava de alguém que conhecesse o sobrenatural para a coisa começar a andar. Precisava de alguém que conhecia e que mandava no universo para as coisas começarem a tomar forma. Precisava de alguém que sabia onde está o desespero para ir lá e colocar paz naquele lugar. Sabe quem é esse? É Jesus Cristo. Aquele que faz da tempestade bonança. Aquele que faz do vendaval brisa, aquele que fala para o vento para e o vento para, aquele que fala a tempestade cala e a tempestade cala. Então a Bíblia diz o seguinte, que ele saiu em direção àqueles discípulos lá, foi na direção deles, andando sobre as águas. Ei, imagine você no dia de hoje, quem é que pode fazer isso? Ninguém, a não ser o Filho do Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que é verdadeiro fiel, aquele que faz milagres, onde as pessoas entendem, olha, fala, acabou, não dá mais, não tem mais jeito, sabe, não dá mais. E uma coisa eu quero hoje dizer ao teu coração, para de andar só e pensar que está andando só. Às vezes você está aí achando e olhando para você e dizendo assim, mas eu tenho andado tão só e tenho feito grandes coisas. Você não tem andado só e não tem feito grandes coisas. Todas as coisas que você tem feito é com a permissão e com direção de Deus. Aqueles discípulos, na hora que eles estão lá no barco, estavam andando, achando que estavam indo só. Até a hora que eles olham, e a Bíblia diz o seguinte, que eles olham para o mar, e lá vem alguém andando sobre as águas. Lá vem alguém no sobrenatural. Sabe, queridos, o que acontece às vezes? Nós agimos que nem eles. Nós acabamos de louvar e adorar a Deus com alguns cânticos que chamam bastante a nossa atenção a respeito disso. Quando a gente começa, a gente até às vezes começa cheio de fé, cheio de gás, cheio da unção, a gente quer andar e fazer andar sobre as águas. A gente faz mais ou menos, age da mesma forma. Um exemplo claro é que quando Jesus está indo em direção àquele barco, dentro do barco bate um desespero naquelas pessoas, aquelas pessoas começam a olhar, é fantasma. Por quê? Porque ninguém anda sobre as águas, porque ninguém faz nada sobrenatural daquela forma, daquela natureza. E eles começam a gritar entre si, o que está acontecendo? Olha lá, um fantasma, é algo diferente, não é desse mundo, uma assombração andando sobre as águas, é uma coisa louca, uma coisa doida. Daí um grita e começa a falar, quem vem lá, quem vem lá? Daí
Jesus se manifesta dizendo: sou eu, Jesus. Aí Pedro vira e fala assim: se tu és Jesus, faz com que eu saia do barco e vá em direção ao Senhor. Daí Jesus vira para ele e fala: pois vem, Pedro. Aí Pedro desce do barco, pisa na água, a água não está mais água molhada, água líquida. Agora a água está água sólida, um lugar mais ou menos que nem esse, onde ele pode andar e pisar, ele pode dar passos ali. E a Bíblia diz o seguinte, que ele se levanta e vai em direção a Jesus, começa a dar o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, queridos? É que às vezes a gente age da mesma forma. Nós estamos cheios de fé, cheios de palavra de Deus no coração, que a gente faz que nem Pedro. O coração move a gente para que faça o sobrenatural. Só que também chega uma hora em que as coisas, os desesperos da vida começam a mexer no nosso coração e faz a gente voltar a ser o velho homem, a olhar para nós como velho homem, como pessoas sem nenhum tipo de unção, sem nenhum tipo de capacidade, e a gente quer retroagir, quer voltar atrás e começa a afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. A Bíblia fala que Pedro começa a afundar, começa a descer as águas. Por quê? Porque ele parou de olhar para Jesus, ele tirou os olhos que estavam fitos em Jesus e começou a olhar para o vento e para as tempestades. Começou a ver que aonde ele estava andando existia um vento e uma tempestade, existia uma bagunça espiritual ali, que ele estava olhando e falando: agora eu não dou um passo além disso. Às vezes a gente faz isso. E uma coisa eu vou te dizer, nós estamos completando 51 anos da Cristo é Real. E desses 51 anos eu participei de 41 deles. Vim para cá jovem. E fui recebido nessa casa. Nos primeiros anos a gente estava mais ou menos como eu falei, como Pedro, andando sobre as águas, cheio da presença de Deus, mas chega um momento, queridos, que as coisas vão acontecendo, como aconteceu nesse ministério também. As coisas vão acontecendo e a gente começa a titubear, a gente começa a afundar, a gente começa a perder forças, a achar que no começo tudo depende de mim, ou depende das minhas forças, das minhas próprias possibilidades, até uma hora que a gente vai decaindo, vai caindo em si, vai olhando para o vento, vai olhando para a tempestade, e vai vendo que nós não somos nada se não for Deus. Daí a gente começa a afundar, e aconteceu com Pedro da mesma forma como aconteceu comigo. Pedro, ele era um formato do Nelsinho, Pedro era um formato meu e seu, que às vezes começam a coisa bem, no gás, com a vontade, até a hora que chega o primeiro problema, até a hora que se levanta a primeira dúvida, o primeiro questionamento, até a hora que a gente bate de frente com uma situação em que a gente não tem controle, uma situação em que a gente não consegue dominar, uma situação onde a gente perde as mãos. Não é assim que acontece com você? Na hora que chega isso, a gente entra em desespero, a gente olha e fala: tá, e aí, e agora? Como é que eu vou fazer? Qual passo que eu vou dar agora? Para onde que eu vou? E aconteceu conosco nessa casa, nessa igreja, nós passamos por situações difíceis. Nós passamos por situações que nós não tínhamos saída. Para onde nós vamos? Para o que nós vamos fazer? Batia a dúvida, batia o questionamento na minha vida, na vida das pessoas que faziam parte dessa casa. Mas alguém se levantou e com fé falou: vamos em frente, vamos caminhando. E começamos a caminhar, queridos, em direção a Cristo. E mais do que isso, olha que gostoso. A Bíblia fala o seguinte, que na hora que Pedro afunda, começa a descer as águas, na hora que ele vai afundando, ele não ia ficar debaixo daquela água. Pedro não ia morrer afogado, porque aquele que dá a vida estava lá, e aquele que falou: vem Pedro, era o mesmo que estava diante dele, pegando depois de tudo isso nas mãos dele, levantando
levantando ele, levantando e tirando daquele fundo daquele rio. Sabe o que eu quero dizer para você? Ainda que você esteja em desespero, entrou hoje aqui desesperado, entrou hoje aqui com necessidades, entrou hoje aqui precisando de uma resposta de Deus hoje, Jesus, ele te pega pelas mãos e te tira do meio dessa confusão e vai te colocar de novo em pé. E foi o que ele fez com Pedro, foi o que ele fez comigo, foi o que ele fez com essa casa, com essa igreja. Nós estamos há 51 anos andando pela fé, estamos há 51 anos andando na direção de Jesus Cristo. E mais do que isso, não é nós que estamos segurando nas mãos de Jesus, mas é Jesus que está segurando nas nossas mãos. E foi isso que ele fez com Pedro. Na hora que Pedro está afundando, na hora que Pedro está afogando, Jesus vai, pega na mão dele, tira ele daquele lugar e põe ele em pé. É isso que Jesus faz conosco, e é isso que Jesus quer fazer contigo, com a tua casa, com a tua família, aonde quer que você esteja. Jesus quer te levantar e te colocar em pé ao lado dele. Mas tem um objetivo dele te levantar e colocar em pé, sabe para quê? É para que você entenda que nem tudo depende de você, e nem tudo é você que vai fazer. E nem tudo está no teu controle, e nem tudo é você que determina, porque às vezes a gente faz isso, a gente às vezes se afasta de Deus e fala assim, não, agora eu que vou tomar conta da minha vida. Ei, lê de engano, quem toma conta da sua vida ainda é Deus. Ainda que você esteja distante da presença dEle, Deus ainda está de olho em você, como Ele fez lá naquele dia, olhando no barco, vendo o desespero. E Jesus, mais do que isso, Ele não vai deixar você desesperado no barco, não. Ele vai em direção a você para colocar paz no teu coração. Porque às vezes a gente acha isso, a gente tem um engano do homem, né, de achar, não, eu controlo, deixa comigo que eu resolvo. Até a hora que bate o desespero, até a hora que bate o sentimento de, e agora, o que eu faço? E agora, para onde eu vou? E agora? Principalmente quando bate na nossa porta algumas coisas que a gente não tem controle. Essa madrugada eu estava orando a Deus e conversando com Deus, e algumas coisas tomam conta da nossa vida e que a gente não controla. É dentro da nossa saúde, é no campo quando você abre um diagnóstico de um médico e você está ali esperançoso que esteja tudo positivo, e dentro do meio daqueles positivos aparece um negativo. E dentro do meio daquilo que você olha e fala, tá, e eu estou com saúde, mas quando você abre o papel, fala, não, ei, tem um diagnóstico aqui que não é seu, é sem controle. Ali bate dentro do coração uma vontade de afundar. Quando você está numa situação também dentro do teu lar, em que você não consegue controlar, as coisas estão acontecendo, as situações estão chegando, bate o medo dentro do peito, algumas decisões precisam ser tomadas na sua vida, em que você olha e fala, tá, eu não sei o que eu vou fazer. Você nunca passou por isso? Eu já passei várias vezes por isso. Por situações que eu olhava e falava assim, tá, e agora? O que eu faço? Tá, e aí, como é que fica? É mais ou menos o que estava acontecendo com aqueles discípulos, com Pedro, só que, queridos, eu quero te dizer uma coisa, aquele que controla o mundo está aqui hoje. Aquele que controla todas as coisas estava lá naquele barco e está aqui hoje, ouvindo eu e você falar a respeito disso. E mais do que isso, Ele conhece o desespero de cada coração aqui. Você pode estar aí sentado, olhando, vendo essa palavra dentro do seu coração, até se questionando, mas Deus, Ele sabe o que está dentro do teu peito aí, aonde está a angústia, aonde está a necessidade, aonde está aquele pensamento seu, dizendo assim, tá, e agora, como é que eu faço? Talvez você tivesse entrado hoje, nesse dia, por aquela porta da igreja, dizendo assim, olha, eu vou nessa festividade, mas talvez seja a última vez, talvez seja o último momento, talvez seja esse o meu passo que eu vou dar, mas depois o meu destino será outro. Hoje eu vim no nome do Senhor Jesus dizer para você uma coisa, quem está tomando conta da tua vida, do teu destino, quem está tomando conta das coisas que acontecerão a partir de hoje, o amanhã, o seu amanhã não é só seu, é Jesus Cristo estará contigo nele.
E lá estava aqueles camaradas tudo dentro do barco, olhando um para o outro assim, pensando, falando, tá, e agora, o que nós vamos fazer? Nesse momento, Jesus aparece. Nesse momento, Jesus pega Pedro pelas mãos, levanta Pedro, e o gostoso de tudo, queridos, é quando ele leva Pedro para dentro do barco. Imagina, os discípulos lá vendo Pedro quase se afogando, depois vê Pedro sendo resgatado por Jesus, aí depois vê Pedro sendo levado para dentro do barco por Jesus. Aí, dentro do coração deles, aquilo que era desespero se transforma em adoração. Aquilo que é desespero, que era desespero, que eles estavam desesperados ali, se transforma em adoração. E a Bíblia diz o seguinte, que um olha para o outro e fala assim, ó, verdadeiramente você é filho de Deus. E começaram a adorar a Jesus. Você leu isso aqui, começaram a adorar a Jesus dizendo, verdadeiramente você é filho de Deus. Eles já tinham visto uma vez, já tinham visto agora a segunda vez, e agora eles tinham certeza com quem eles estavam andando. Eles tinham certeza que aquele que eles estavam andando era o Filho de Deus, era Jesus Cristo, aquele que veio para fazer a diferença. E o mais gostoso de tudo, queridos, é que quando a gente lê essa palavra, a gente entende o que Jesus falou para eles. Jesus falou assim, olha, vocês saem, desçam no barco e vão para o outro lado. Já estava pré-definido e determinado que eles chegariam do outro lado. Apesar de todo o vento, apesar de toda a tempestade, apesar de tudo que eles estavam vivendo e passando, já estava determinado que eles chegariam do outro lado, queridos. Eles não iam ficar, não iam morrer e perecer dentro daquele barco ou dentro daquelas águas caudolosas lá, não, aquelas águas que poderiam afundar o barco. Eles não iam morrer ali, sabe por quê? Porque já estava determinado para eles que eles estariam do outro lado. Já estava determinado por Jesus que eles chegariam do outro lado. E sabe o que eu quero dizer para você hoje? Abre o teu coração, o teu entendimento e saiba de uma coisa: a tua vida já está pré-determinada por Jesus Cristo. Você vai chegar no outro lado. Você vai chegar aonde Jesus determinou que você chegasse. E mais do que isso, ainda que você pense no momento que você está só, você não está só. Jesus está de olho em você. E segundo, se entrar, bater o desespero, não se sinta sozinho, porque Jesus virá o teu caminho. E depois de tudo isso, você ainda chegará do outro lado. Às vezes a gente pensa que vai parar agora, né? Às vezes a gente pensa, porque nós olhamos por nós, olhamos com as nossas capacidades, e para nós o gás acaba no meio do caminho. Como eu falei, para nós o gás acaba, para nós as coisas acontecem, no meio do caminho a gente desiste, no meio do caminho a gente muda de direção, no meio do caminho a gente pensa diferente, no meio do caminho a gente olha e fala, não é melhor a gente voltar, não? Não é melhor a gente desistir, não? Queridos, quantas vezes nós já não pensamos dessa forma, seja em ministério, em forma de ministério, será que nós vamos chegar lá? Queridos, eu quero te dizer uma coisa, Cristo é real, nós chegaremos aonde Deus determinou que nós chegássemos. E mais do que isso, eu vou dizer para você, hoje, 51 anos, que seja 100 anos, que seja 200 anos, nós estaremos sempre aqui prontos, esperando a volta de Cristo. Sabe por quê? Porque nós chegaremos do outro lado, sim. Porque quem está nos guiando não somos nós, não é homem, não é pessoas naturais, como nós já dissemos. Essa igreja aqui, ela tem um grande desafio, e é um desafio muito grande, sabe por quê? Porque nós estamos passando de geração a geração, e hoje você viu aí a nossa terceira geração, né? A primeira geração foi a missionária Eurides, pastor Pascoal, depois veio a geração seguinte, e agora nós estamos vendo a terceira geração já aqui se preparando para levar essa igreja até onde Jesus Cristo quer que vá, que são os nossos jovens que estão fazendo essa parte aí, e eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos andando em direção a Cristo, e mais do que isso, andando com Cristo. Como eu disse uma vez e vou dizer domingo passado, Cristo é real. E se Ele é real, nós vamos adorar a Ele, vamos seguir a Ele em espírito e em verdade, vamos continuar e conduzindo. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente estava em desespero,
nós em desespero, seja nessa casa, seja nas nossas próprias vidas, nós olhamos e vimos Jesus atuando em diversas situações aqui dentro. Em diversas condições aqui dentro, Jesus sempre se mostrou firme e presente, apesar do desespero, apesar do medo, apesar da dúvida, apesar do questionamento, apesar do pensar em voltar atrás, apesar do para onde nós vamos. Jesus sempre se mostrou na hora H e se apresentou e deu para a gente condição de seguirmos adiante, de irmos em frente, de não pararmos, mas continuarmos andando, assim como fez com os discípulos. E olha só que interessante, quando a gente lê essa palavra, a gente vê no finalzinho, que é no verso 35 e 36, diz que eles chegaram na terra de Genezaré, que era o outro lado do rio, aonde Jesus havia determinado que eles fossem. Chegaram lá, e a Bíblia diz o seguinte, que os homens daquele local conheceram que era Jesus que estava ali, que era Jesus que estava no barco, e começaram a trazer pessoas necessitadas, pessoas doentes, pessoas que estavam passando por dificuldades e situações conflitantes do coração, e Jesus os curou todos. E o milagre aconteceu naquele local. Sabe o que eu quero dizer para você, queridos e queridas? É o seguinte, vamos continuar na marcha. Vamos continuar com Jesus, vamos continuar caminhando, vamos continuar andando, sabe por quê? Porque nós chegaremos do outro lado, e do outro lado haverá grandes milagres para nós contarmos, para continuarmos adorando ao Senhor, dizendo, grandes coisas fez o Senhor, e por isso nós estamos alegres. Grandes milagres fez o Senhor, e nós continuaremos adorando ao Senhor, e como já foi dito aqui, seja no cântico que nós acabamos de ver as meninas ensinando aqui, nós andaremos pelas águas, nós andaremos pelas águas de mãos dadas com aquele que nos garante o milagre, que nos garante verdadeiramente resposta de salvação, resposta de cura, resposta de transformação. Quem que é Ele? É Jesus Cristo de Nazaré. É esse que faz grandes coisas, grandes milagres. Não são personalidades, mas é o único Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse que faz grandes coisas. E o gostoso de tudo é que nós veremos milagres acontecer, assim como os discípulos viram depois de chegar do outro lado. Imagina, primeiro a fé com vontade de fazer algo, vamos para o outro lado, os discípulos no barco. Depois, no meio do caminho, desespero, e agora? E por fim, Deus seja louvado, conseguimos. E vai ser dessa forma. Te coloque de pé, vamos adorar ao Senhor, em oração. Eu louvo a Deus porque aqui a gente, pregando aqui, a gente olha e tem muitos rostos que são conhecidos nossos, que fizeram parte desses 51 anos da Cristo Real. E que eu sei que ainda fazem parte. Disso eu não tenho dúvida. Que nos ajudaram, nos auxiliaram, estão nos ajudando, estão nos auxiliando. Isso é muito gostoso, queridos, quando a gente olha e vê isso. Quando a gente vê você aqui, quando a gente está junto para adorar ao Senhor. E contar a respeito disso que Jesus fez com os discípulos, segurando nas mãos de Pedro, levando eles até as margens e dando continuidade à obra de salvação, cura, transformação, restauração, aos milagres na vida das pessoas. A gente viu isso, e a Cristo Real também faz parte desse momento, faz parte dessa história, apesar dos medos, apesar da vontade de chegar do outro lado, apesar de todas as coisas, Jesus não nos abandonou, Jesus nunca nos deixou e nunca vai nos abandonar, e nem vai te abandonar, nem vai me abandonar, porque na tua vida, na nossa vida, na minha vida, Ele tem um propósito. Você crê nisso? Crê mesmo? Então vamos orar nesse sentido, porque eu sei que você não está só.
E saiba disso, é disso que eu quero dizer para você. Você não está sozinho. Essa caminhada sua aí não é uma caminhada só, uma caminhada solitária, não é dentro de uma situação que vai te envolver, que vai te destruir, que vai acabar com você, que vai fazer com que você seja afogado pelos problemas, pelas preocupações, pelas dúvidas, pelos questionamentos. Não. Quando você estiver sufocado, eu vou dar uma dica para você, até para concluir. Quando Pedro, ele estava dentro da água, quando Pedro estava sendo envolvido por aquela situação, no momento de maior dificuldade de Pedro, dentro da garganta e do coração dele, saiu uma voz. E a Bíblia diz o seguinte, que Pedro gritou: ajuda-me, Jesus. Aí Jesus vai, estende as mãos e tira ele de lá. Sabe qual é a dica que eu dou para você essa manhã? No meio do seu desespero, clame ao Senhor. No meio da sua necessidade, clame ao Senhor. No meio daquilo que você não tem controle, não está conseguindo controlar mais, não fique calado, clame ao Senhor. Confia, coloca em fé, em prática. Porque nesses 51 anos, Vandão, quando a gente se sentiu algumas vezes sufocado, quando a gente se sentiu algumas vezes angustiado, amargurado, queridos, a primeira coisa que veio ao coração era: Senhor, ajuda a gente aqui. E hoje nós temos prazer de ver você aqui nesse local, como família, como casa, como pessoa amada. E não foram poucas as vezes, foram muitas as vezes em que a gente se sentia angustiado, a gente dobrava os nossos joelhos e buscava a Deus, porque a gente sabia que nós não tínhamos condição mínima e não éramos capazes de mudar situações, mas a gente ia atrás daquele que era. Nós íamos atrás em busca daquele que faz a diferença. A dica que eu dou para você hoje é essa. Os discípulos, depois de desesperados, eles se tornaram adoradores, porque eles viram que no desespero, um clamor mudou a situação. No desespero, um grito de socorro fez com que Jesus mudasse o contexto da história deles, e eles saíram dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Aleluia. E o mais gostoso de tudo foi o resultado de tudo isso. Depois de chegar às outras margens, pessoas foram alcançadas pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo. E todas aquelas que tocavam nas orlas das vestes de Jesus eram curadas, saradas, transformadas. Sabe o que eu vou terminar dizendo para você? Você será um milagre de Deus na sua casa. Você será um milagre de Deus aonde quer que você vá, porque você não estará só, Jesus estará contigo, e estando contigo, os milagres te alcançarão. Você crê nisso? Vamos orar. Pai eterno, nós queremos te agradecer por esse dia, agradecer pelos 51 anos da Cristo Real, agradecer porque o Senhor se fez presente todas as vezes, em todo momento, aqueles mais simples e aqueles mais dificultosos, aqueles mais simples, aqueles mais problemáticos, o Senhor sempre esteve presente, nos guiando, nos direcionando, nos dando saída, nos colocando de pé, nos tirando do meio da confusão, nos colocando, Senhor, com os pés firmes. E Pai, não há outra coisa senão não adorar ao Senhor e agradecer por isso, agradecer por cada família aqui representada hoje, agradecer por cada irmã, por cada irmão que passou também por dificuldades, mas hoje veio aqui nessa casa, única e exclusivamente para te adorar e te agradecer, não só pelo aniversário da igreja, mas porque o Senhor se faz presente aqui e ajudou, e suportou, e concedeu
conseguiu fazer com que as pessoas fossem e alcançassem os objetivos, Senhor, de chegar do outro lado. E haverá, Pai, isso eu não tenho dúvida, haverá um dia em que nós chegaremos do outro lado, Senhor, também suportados pelas Tuas mãos, agarrados nas Tuas mãos, chegaremos na eternidade, porque sabemos que o Senhor preparou moradas para nós, e isso nós estamos felizes, e por isso nós Te adoramos. Abençoa cada um aqui, a cada família, a cada irmão, a cada irmã, fortalece. E Pai, um pedido especial meu: Aleluia, Jesus. tira o angustiado do meio da angústia. Aleluia. Glória a Deus. Tira o desesperado do meio do desespero. Tira aquele que está no meio da depressão, achando que não vai dar, e coloca ele no lugar que vai dar. Aleluia, Jesus. Tira a preocupação do coração. E agora, para finalizar, transforma toda essa angústia, todo esse desespero, toda essa dúvida em adoração. Aleluia, Jesus. E enche os lábios dele com louvor a Ti. Salmo 121 diz: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que formou os céus e a terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nesse momento você vai poder trazer o seu dízimo e a sua oferta, adorando a esse Deus. Abraça com amor e com fala suave surpreende meu viver. Meu coração recorda o perdão que me lavou. Tudo pra mim. Quem é esse rei de anjos, o príncipe da paz? Revela seus mistérios no alto para mim. Espírito almeja sua graça me firmar. Quem é esse rei da glória, filho do Deus Criador? Seu nome é Jesus, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é esse Rei da glória?
Aleluia! Diga assim: Deus é bom. Deus, O tempo todo. o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom. Que você possa crer nisso. Ele é a nossa fortaleza, a nossa rocha. É Ele que está no nosso barco. É Ele que está conosco. E a Ele nós adoraremos. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que é. Ele é bom, Ele é bom. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que é. Ele é bom. Deus é bom. Com todo o seu ser, declara isso. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Você sabia que você ia pedir isso, né? Os pais que estão aqui, levante as mãos. Os pais que estão aqui. Põe a mão no coração agora. Senhor, neste momento eu quero, mais uma vez, apresentar esses pais e as mães que fazem papel de pai. E nessa hora, Senhor, nós possamos, porque me incluo, sermos tocados por Ti, capacitados por Ti. Nós temos uma responsabilidade muito grande.
com a casa, com os filhos, e que nós possamos ser realmente abençoados por Ti. Nesta manhã, que nós possamos sair daqui em festa e continuarmos em festa. Abençoa a saúde, não só dos pais, mas de todos que estão aqui nesta manhã. E que a graça do Senhor continue conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Glória a Deus. O amor dele não falha. O amor dele não falha. Você já estava guardando tudo aí, né? Diga assim: teu amor não falha. Teu amor me alcança. O teu amor é fiel. Vamos aplaudir mais uma vez bem forte. Você sabe assoviar, assovia para ele. Você sabe gritar, grita para ele. Teu amor não falha, Senhor. Tu és poderoso, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Ó, quando a gente fala do amor, a gente não sabe como Deus nos ama tão poderosamente, mas Ele faz. E eu posso sentir esse amor sobre nós, sobre as nossas vidas, para a glória dEle. Ele é poderoso. Separar, Cantar. mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Diz forte, tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho de entender, porque eu sei que me ama. Teu amor não para. Olha aí, ó, que nós ouvimos na mensagem hoje, ó. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Lembre-se disso nessa semana, lembre-se disso nesses dias. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Ele é o E mesmo para nunca sempre. falhará. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, Fala assim, eu não vou temer, porque eu sei, Senhor, eu sei que me ama. Teu amor não falha. Não falha. és poderoso, Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Quero ouvir tua voz dizendo isso. Diz, igreja. Fazes. Tu fazes, sim, fazes. Coopere para o meu bem. Tu fazes. Sim, sim, tu fazes e tudo coopere para o teu bem. Tu fazes e tudo
E agora sim, ó, bem devagar. Teu amor não falha. Você está com saudade do Joaquim, você pode desligar essa guitarra agora. Doido para ir ver o Joaquim hoje. Eu estou muito feliz com vocês que nos visitaram e todos que fazem parte dessa igreja. Sejam sempre bem-vindos. Domingo que vem nós teremos aqui a pregação com o nosso professor, que é o professor David Bello. Ele vai estar aqui, ele dá aula pra gente às terças-feiras, que terça agora tem aula, mas ele estará pregando. Quem conhece o David Bello sabe como é gostoso também, como foi hoje e como foi domingo passado, ouvir esses homens de Deus. E domingo que vem você está convidado também. Nós teremos ainda 2 cultos de festa para a glória do Senhor. Glória a Deus por isso. E no último domingo vamos chegar com força no último domingo. Nós vamos chegar tudo junto, alegre, né? Estamos acelerando para chegar no último domingo em festa. Estou muito feliz de ver esse rostinho. Mateus, é bom te ver aqui. Sergião, você deu um presente para mim. Cara, uma alegria ver você. A luz está bem você assim, então quando eu olho aqui, eu vejo você aqui, ó. E todos, meu amigo Douglas, é uma alegria tê-lo aqui. Todos os amigos que estão aqui. Doc, continua firme, Doc. Nós estamos nessa luta aí. As palavras do Senhor têm vindo para nós. É nossa, hein? Vamos firme, vamos em frente. Pais, vocês são heróis, porque o Senhor tem sustentado vocês. Mães que fazem o papel de pai, vocês são heroínas, porque o Senhor tem sustentado vocês também. Igreja Cristo é Real, nós somos aqui abençoados por um Deus que cuida de nós. Então agora nós vamos levantar a mão. Priscila, é bom tê-los aqui também, todos, viu? Levanta a mão em cima assim, vamos dizer assim: Jesus, muito obrigado por esta manhã, por esta festa, por tua palavra. E eu saio daqui hoje sabendo que se o mar se levantar, eu posso clamar o teu nome e tu me socorrerás. Que nós tenhamos uma semana de vitória e que possamos continuar em festa para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez a Ele, somente a Ele. Glória a Deus. Oi. Vem aqui. A Valentina está pedindo para orar o Pai Nosso. Agora gostou de orar o Pai Nosso? Jesus. E Betão, é bom te ver aqui, cara. É bom ver você no teu lugar aí, ó. Então, te espero domingo de novo. Então vamos orar o Pai Nosso com a Valentina. Bem forte aí para todo mundo acompanhar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, pois livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Valentina. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora até que Ele venha. Ó, antes de a gente falar amém, que o teu almoço seja especial. Se for ovo, arroz, feijão e ovo, Deus te abençoe, porque é o melhor que tem. Se você vai comer uma coisa mais gostosa, elaborada, que você acha para o teu paladar, que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor te permaneça na tua casa, no dia de hoje, até que Ele venha, em nome de Jesus. E todos vamos dizer amém. Glória a Deus, até domingo, se Deus quiser.